A sociedade contemporânea celebra a liberdade sexual como sua maior conquista civilizatória. Cartazes de empoderamento, manifestos de autonomia corporal, discursos inflamados sobre direitos individuais. Mas existe uma contradição brutal que ninguém ousa nomear. Nunca fomos tão livres sexualmente e, simultaneamente, nunca estivemos tão aprisionados. O corpo que deveria ser território de soberania individual transformou-se na mais lucrativa commodity do século. A liberdade que prometia emancipação entregou uma nova forma de servidão, mais sutil e mais devastadora que qualquer repressão anterior. O mercado descobriu que não precisa proibir o desejo para controlá-lo, basta comercializá-lo, algoritmizá-lo, transformá-lo em métrica de engajamento. Nietzsche alertou que quem combate monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. A revolução sexual combateu a repressão vitoriana e venceu, mas o que emergiu dessa vitória não foi liberdade. Foi uma indústria trilionária que transformou intimidade em transação e prazer em dependência química cerebral. O sexo virou moeda de troca não apenas metaforicamente, literalmente. Plataformas inteiras ergueram impérios financeiros sobre a exposição corporal. Algoritmos determinam quais corpos têm valor de mercado e milhões negociam sua nudez por migalhas de atenção digital. Esta não é uma análise moralista. É um diagnóstico filosófico de como a aparente liberação sexual se revelou o mais sofisticado mecanismo de controle social já concebido. O discurso da libertação sexual prometeu autonomia. Prometeu que destruir tabus significaria conquistar soberania sobre o próprio corpo e desejo. A narrativa era sedutora. Derrube as correntes morais, liberte-se das convenções opressoras e, finalmente, você será dono de si mesmo. Mas algo perverso aconteceu no caminho dessa revolução. O prazer, que deveria ser território de liberdade individual, foi capturado pelo mercado e convertido em mercadoria. Não estamos falando de prostituição tradicional. Estamos falando de algo infinitamente mais abrangente e insidioso. A própria sexualidade humana foi mercantilizada em cada dimensão possível. A indústria pornográfica movimenta cifras que superam o PIB de nações inteiras. Aplicativos de relacionamento transformaram encontros humanos em sistemas de pontuação baseados em aparência física. Redes sociais criaram economias paralelas onde a exposição corporal gera renda direta. O corpo deixou de ser experiência vivida para se tornar ativo econômico. E aqui reside o paradoxo brutal. Quanto mais a sociedade celebra a liberdade sexual, mais profundamente escraviza seus membros a uma lógica de mercado que transforma desejo em algoritmo, intimidade em métrica e conexão humana em dado estatístico. A liberação sexual foi sequestrada pelo capitalismo e devolvida à população como produto de consumo. Você não é livre para desejar. Você é programado para consumir padrões de desejo que maximizam lucro. As plataformas digitais não vendem acesso ao prazer, vendem a ilusão de liberdade enquanto constroem perfis comportamentais que preveem e manipulam seus impulsos com precisão cirúrgica. A escravidão moderna não usa correntes visíveis, usa dopamina. Cada match, cada curtida, cada visualização dispara um pequeno jato de neurotransmissores de recompensa. Você não está livre. Está condicionado, pavlovianamente treinado para responder a estímulos que outros programaram. A liberdade sexual se revelou uma gaiola de ouro onde as barras são invisíveis, porque são feitas de prazer instantâneo e validação efêmera. Maquiavel observou que os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. A sociedade moderna transformou o corpo em patrimônio e o desejo em ativo. Perdê-los significa perder valor social, relevância digital, existência validada. Então você se expõe, se vende, se fragmenta em conteúdo consumível, tudo sob a bandeira da liberdade. Mas pergunte-se honestamente, quem realmente lucra com sua suposta liberação sexual? Você ou os intermediários que monetizam cada segundo de sua atenção, cada pixel de sua intimidade exposta? O instinto sexual é possivelmente o impulso humano mais antigo e poderoso.
Ele moldou a evolução, ergueu civilizações, inspirou arte, devastou impérios. Sua força primitiva transcende racionalidade. Justamente por isso, é o alvo perfeito para a manipulação industrial. A indústria da luxúria não vende apenas conteúdo sexual, vende identidade, status, pertencimento. Vende a promessa de que consumir determinada imagem, determinado padrão de beleza, determinada performance sexual o transformará em alguém desejável. O marketing não apela à sua sexualidade natural. Cria uma sexualidade artificial e depois vende a solução para o vazio que essa artificialidade produz. Examine a evolução da pornografia nas últimas décadas. O que antes era relativamente simples se tornou um universo de nichos hiperespecíficos, escalação de intensidade, dessensibilização progressiva. Isso não aconteceu organicamente. Foi engenharia comportamental deliberada. Quanto mais você consome, mais seu cérebro precisa de estímulos intensos para alcançar o mesmo nível de excitação. A indústria conhece perfeitamente a neurociência do vício e a explora com precisão farmacêutica. Mas a fabricação do desejo vai além da pornografia explícita. Ela permeia cada aspecto da cultura visual contemporânea. Redes sociais são projetadas para transformar corpos em conteúdo e atenção em moeda. Influenciadoras vendem não apenas produtos, mas estilos de vida sexualizados como mercadorias aspiracionais. A sensualidade foi extraída da esfera da experiência humana autêntica e reposicionada como produto de consumo em massa. Plataformas de conteúdo adulto democratizaram a prostituição digital, permitindo que qualquer pessoa monetize sua exposição corporal. Isso é vendido como empoderamento. Mas observe a estrutura econômica. Quem realmente lucra? Os intermediários ficam com a maior parte da receita. Os criadores de conteúdo competem em um mercado saturado, forçados a escalar constantemente sua exposição para manter relevância. A suposta liberdade é um moinho que tritura dignidade e vomita conteúdo. O desejo fabricado destrói a autenticidade porque substitui o impulso natural por uma programação externa. Você não deseja mais o que naturalmente o atrai. Deseja o que foi condicionado a desejar através de milhares de horas de exposição a imagens cuidadosamente curadas. Seus padrões de atração não são seus. São produtos de engenharia social sofisticada. A beleza foi padronizada, o erotismo foi industrializado e a espontaneidade foi substituída por performance calculada. Nietzsche escreveu que não existem fatos, apenas interpretações. A indústria da luxúria não trabalha com fatos sobre sexualidade humana. Trabalha com interpretações rentáveis que podem ser moldadas, vendidas e atualizadas conforme as demandas de mercado. Sua sexualidade foi interpretada por algoritmos de maximização de lucro e devolvida a você como produto final. O resultado é um colapso da autenticidade sexual. Ninguém mais sabe o que genuinamente deseja, porque o desejo foi terceirizado para plataformas que lucram com sua confusão. A conexão erótica autêntica, aquela que emerge do encontro real entre duas subjetividades, foi substituída por coreografias aprendidas de vídeos, expectativas moldadas por fantasias industrializadas, performances ensaiadas para parecerem espontâneas. A era digital prometeu conexão global, entregou isolamento espetacularizado. As redes sociais não criaram comunidade. Criaram teatros onde cada indivíduo é simultaneamente ator e espectador, performando uma versão editada de si mesmo para uma audiência que faz exatamente o mesmo. E nesse teatro, o corpo se tornou o principal roteiro. A intimidade exige vulnerabilidade real. Exige presença não editada, imperfeições expostas, riscos emocionais genuínos. Exige tempo, paciência, profundidade. O narcisismo digital oferece algo muito mais fácil: validação instantânea sem vulnerabilidade real. Você pode expor o corpo sem expor a alma. Pode receber atenção sem oferecer presença. Pode colecionar admiradores sem conhecer ninguém verdadeiramente. A exposição substituiu a intimidade
porque é infinitamente mais segura e infinitamente mais mensurável. Quando você compartilha uma foto provocante, recebe feedback quantificável imediato. Curtidas, comentários, compartilhamentos. Isso dispara os mesmos circuitos cerebrais de recompensa que uma conexão íntima dispararia, mas sem nenhum dos riscos emocionais que a verdadeira intimidade demanda. É dopamina sem compromisso, validação sem investimento, visibilidade sem vulnerabilidade. O problema é que esse substituto nunca satisfaz genuinamente. É como comparar fast food com uma refeição preparada com cuidado. Um oferece gratificação imediata e vazia. Outro demanda tempo, mas nutre profundamente. A geração digital está dopada de validação superficial e morrendo de fome de conexão real. Observe o fenômeno das plataformas de conteúdo adulto personalizadas. Milhões monetizam sua sexualidade através de assinaturas mensais de estranhos que pagam para acessar imagens íntimas. Isso é celebrado como emancipação financeira e sexual. Mas analise a dinâmica psicológica. Você está literalmente vendendo acesso visual ao seu corpo para pessoas que você nunca conhecerá, que não se importam com você como pessoa, que consomem sua imagem e seguem para a próxima. Isso não é intimidade. É o oposto absoluto de intimidade. É a comodificação total do que deveria ser mais pessoal. O narcisismo digital transformou o sexo em performance pública, porque a cultura da exposição demanda constante escalação. Não basta ser visto. É preciso ser extraordinário, chocante, memorável. Então, os limites são constantemente empurrados. O que era privado se torna público. O que era especial se torna rotineiro. O que era íntimo se torna espetáculo. E no processo, a capacidade de experimentar verdadeira intimidade atrofia. Como você volta a se conectar autenticamente quando treinou seu cérebro para buscar validação quantificável de multidões anônimas? Como você experimenta a vulnerabilidade necessária para amor profundo quando está viciado na segurança de interações mediadas por telas? Como você constrói conexão real quando sua sexualidade foi treinada para ser performance? A resposta brutal é: você não consegue. O narcisismo digital é incompatível com intimidade genuína, não porque as pessoas sejam más, mas porque os sistemas foram projetados para recompensar a exposição e punir a profundidade. Algoritmos favorecem conteúdo provocativo e penalizam nuance. Atenção é concedida a quem grita mais alto, se expõe mais completamente, rompe mais limites. A intimidade, silenciosa e privada por natureza, não tem lugar nessa economia. Então temos uma geração inteira expertíssima em projetar sexualidade, mas completamente perdida quando se trata de construir conexão erótica autêntica. Eles sabem todos os ângulos para uma foto sedutora, mas não sabem como sustentar contato visual vulnerável. Sabem como acumular seguidores, mas não sabem como construir confiança profunda. Dominam a performance, mas esqueceram a presença. A sociedade contemporânea opera sob um imperativo simples: maximize o prazer, minimize o desconforto, repita indefinidamente. Esse hedonismo de massa não é acidental. É a lógica natural de uma economia que precisa de consumidores insaciáveis, não de cidadãos satisfeitos. O prazer instantâneo é a ferramenta perfeita de controle porque oferece recompensa imediata enquanto destrói a capacidade de gratificação profunda. Examine como a sexualidade foi integrada nessa economia hedonista. Aplicativos de relacionamento gamificaram o encontro humano. Você não conhece pessoas, você as filtra através de algoritmos que prometem compatibilidade instantânea baseada em critérios superficiais. A busca por parceiro foi reduzida a um jogo de cartas onde você descarta rapidamente o que não oferece gratificação imediata. Não há espaço para complexidade, para descoberta gradual, para atração que se desenvolve com tempo. Ou há química instantânea, ou você desliza para o próximo perfil. Essa lógica de consumo rápido contaminou toda a esfera da sexualidade. Relacionamentos são tratados como assinaturas canceláveis.
Comprometimento é visto como limitação desnecessária. Investimento emocional é considerado custo excessivo. A cultura promove rotação constante, variedade infinita, ausência de vínculos duradouros. Mas o prazer sem profundidade é fundamentalmente alienante. Alienação no sentido filosófico preciso, separação de sua própria essência, incapacidade de reconhecer-se em suas próprias experiências. Quando você consome prazer sexual como consome fast food, multiplicando encontros casuais que não deixam marca, você não está se libertando. Está se separando progressivamente de sua capacidade de conexão autêntica. O hedonismo de massa promete felicidade através do acúmulo de experiências prazerosas. Mas felicidade autêntica não funciona por acúmulo, funciona por profundidade. Um único encontro verdadeiramente íntimo, onde vulnerabilidade real é trocada, onde presença genuína acontece, onde conexão profunda se estabelece, nutre infinitamente mais que centenas de interações superficiais. Mas profundidade demanda tempo, paciência, tolerância ao desconforto inicial. Tudo que a economia hedonista nos condicionou a evitar. A busca por prazer instantâneo também destruiu o autocontrole. Autocontrole não é repressão. É a capacidade de adiar gratificação imediata em favor de recompensas mais significativas. É o músculo psicológico que permite construir qualquer coisa de valor: carreira, relacionamentos, obras criativas, sabedoria. Mas esse músculo atrofia quando toda necessidade é imediatamente satisfeita através de um clique. Dietrich Bonhoeffer observou que a prova da moralidade de uma sociedade é o que ela faz por seus filhos. A sociedade hedonista está criando gerações incapazes de tolerar frustração, incapazes de construir significado através de esforço sustentado, incapazes de experimentar prazer que não seja imediato e mediado por telas. Isso não é liberação, é empobrecimento existencial. O resultado é uma forma peculiar de alienação sexual. As pessoas têm mais acesso a experiências sexuais que qualquer geração anterior, mas relatam níveis históricos de insatisfação, solidão e vazio. Não é paradoxo, é consequência direta. Quanto mais você trata sexo como consumo hedonista, menos ele satisfaz as necessidades profundas que a sexualidade humana deveria atender: conexão, intimidade, transcendência do ego isolado, experiência de união. O hedonismo de massa transforma humanos em máquinas de buscar prazer, sempre perseguindo a próxima dose de dopamina, nunca alcançando satisfação duradoura. E nesse estado de busca perpétua, você se torna o consumidor perfeito, sempre insatisfeito, sempre buscando, sempre consumindo, nunca realizado. O capitalismo possui uma capacidade notável de transformar absolutamente tudo em mercadoria: natureza, arte, conhecimento e, finalmente, o próprio corpo humano. A economia da libido representa a fronteira final dessa mercantilização, a conversão do desejo e da sexualidade em ativos econômicos transacionáveis. Isso não é metáfora, é descrição literal de como a sociedade contemporânea funciona. Existem agora mercados financeiros inteiros construídos sobre a monetização da sexualidade humana. Plataformas digitais criaram sistemas onde corpos são avaliados, classificados e precificados com a mesma lógica de qualquer outra commodity. Algoritmos determinam o valor de mercado de diferentes tipos corporais, baseados em métricas de engajamento. Há taxas de conversão, retorno sobre investimento, estratégias de crescimento. A linguagem é empresarial porque o corpo literalmente se tornou negócio. Considere a lógica das plataformas de conteúdo adulto personalizado. Criadores investem em equipamento fotográfico, iluminação, edição, marketing. Analisam analytics para determinar qual tipo de conteúdo gera maior retorno. Ajustam sua oferta baseado em feedback de mercado. Diversificam produto, criam tiers de assinatura, implementam upselling. Isso soa como empreendedorismo, porque é exatamente isso: transformar seu corpo em produto e seu desejo em serviço.
A dignidade humana sempre esteve atrelada à ideia de que certos aspectos da existência transcendem transação comercial, que o corpo não é objeto, que intimidade não é serviço, que a pessoa possui valor intrínseco independente de utilidade econômica. A economia da libido destrói sistematicamente essas proteções. Quando você pode precificar acesso visual ao corpo de alguém, quando algoritmos calculam o valor de mercado de diferentes anatomias, quando a exposição sexual se torna modelo de negócio validado, a dignidade se torna conceito obsoleto. O argumento comum é que isso representa autonomia, que cada pessoa deveria ser livre para monetizar seu corpo como preferir. Mas autonomia sob coerção econômica não é verdadeira autonomia. Quando a estrutura socioeconômica torna a monetização corporal uma opção financeiramente atraente ou até necessária para certos grupos, especialmente mulheres jovens em economias precárias, chamar isso de escolha livre é obsceno. É exploração disfarçada de empoderamento. A economia da libido também estabelece hierarquias cruéis baseadas em características físicas imutáveis. Corpos que atendem padrões estéticos dominantes possuem alto valor de mercado. Corpos que não atendem são excluídos ou relegados a nichos de menor retorno. Isso cria uma meritocracia perversa da aparência, onde seu valor como pessoa está literalmente quantificado em métricas de desejabilidade sexual. Maquiavel afirmou que, onde há vida, há perigo. A economia da libido adiciona, onde há perigo, há mercado. A vulnerabilidade da exposição sexual é vendida como produto. O risco emocional de se expor é gamificado em sistema de recompensas. O perigo de objetificação é monetizado como característica, não problema. E milhões participam porque a alternativa é invisibilidade em uma cultura que equaciona visibilidade com valor. O fim da dignidade não acontece através de evento dramático único. Acontece através da normalização gradual da comodificação. Quando personalidades públicas casualmente promovem suas plataformas de conteúdo adulto. Quando adolescentes planejam carreiras como criadores de conteúdo sexual assim que atingirem maioridade. Quando a exposição corporal para monetização se torna aspiração legítima promovida em escolas e famílias. Cada passo individual parece pequeno. O efeito cumulativo é a destruição completa da ideia de que o corpo humano possui sacralidade que transcende valor de mercado. Estamos testemunhando a desintegração final de qualquer esfera da existência humana que não possa ser capturada, quantificada e monetizada pelo capitalismo. O corpo era o último bastião. Agora é só mais um ativo em portfólio diversificado de receitas. A consequência final e mais devastadora da revolução sexual mercantilizada é a morte do amor, como força civilizatória e experiência transcendente. Amor não no sentido romântico superficial, mas como capacidade de estabelecer vínculo profundo que transforma ambos os envolvidos. Amor como compromisso que persiste através de dificuldade. Amor como escolha sustentada que constrói significado compartilhado ao longo do tempo. Esse tipo de amor está em extinção. A liberdade sexual ilimitada e a cultura do prazer instantâneo são fundamentalmente incompatíveis com as condições necessárias para amor profundo. Amor demanda exclusividade, não como possessão, mas como escolha de investir energia limitada em profundidade ao invés de amplitude. Demanda vulnerabilidade que só é possível quando existe confiança, construída através de tempo e compromisso. Demanda sacrifício, a disposição de colocar as necessidades do outro ocasionalmente acima das próprias. Tudo isso soa arcaico, opressivo, limitador para ouvidos contemporâneos. Mas sem essas estruturas, o que resta não é amor. É entretenimento mútuo temporário. A cultura da liberdade sexual promoveu a ideia de que vínculos são opcionais, que compromisso é limitação desnecessária, que amor deveria ser fácil e effortless, ou não vale a pena. Relacionamentos são tratados como aplicativos. Se não funciona perfeitamente, você desinstala e baixa outro.
Essa mentalidade de consumo aplicada à esfera afetiva produziu uma epidemia de solidão disfarçada de conexão. As pessoas acumulam experiências sexuais, colecionam interações românticas superficiais, mas vivem fundamentalmente sozinhas. Não conseguem construir vínculo duradouro porque foram treinadas a priorizar gratificação imediata sobre investimento de longo prazo. Ao primeiro desconforto, ao primeiro conflito inevitável, a resposta é terminar e procurar alguém novo. Mas amor autêntico acontece justamente através da navegação conjunta de dificuldades. É no conflito que você aprende quem o outro realmente é. É na adversidade compartilhada que vínculo se aprofunda. É na escolha de permanecer quando seria mais fácil partir que amor se distingue de mero apetite. A cultura contemporânea eliminou todas essas possibilidades ao tratar relacionamento como produto de consumo. O resultado é uma geração de pessoas emocionalmente subdesenvolvidas, incapazes de intimidade real. Perpetuamente buscando conexão, mas sistematicamente destruindo-a assim que requer esforço. Elas não são culpadas individualmente. Foram moldadas por sistemas que lucram com sua insatisfação perpétua. Consumidores satisfeitos e profundamente conectados não clicam, não compram, não consomem. A morte do amor também é a morte de uma forma de conhecimento. Amor profundo ensina humildade, paciência, aceitação da imperfeição. Ensina que o outro é mistério irredutível, não problema a ser solucionado. Ensina que significado se constrói através de tempo compartilhado, não é encontrado instantaneamente. Essas são sabedorias essenciais para a vida humana madura. Sem elas, as pessoas permanecem presas em narcisismo adolescente, independente de idade cronológica. Nietzsche proclamou a morte de Deus. A sociedade contemporânea está testemunhando a morte do amor. E essa morte é muito mais consequente porque amor era a última experiência capaz de transcender o ego isolado sem recorrer a narrativas religiosas. Era a última força que demandava que você se tornasse maior que você mesmo, que você crescesse além de suas limitações, que você experimentasse união que não destrói individualidade, mas a completa. Sem amor, resta apenas ego competindo com ego em mercado de desejos, cada um usando o outro como meio para gratificação, ninguém genuinamente vendo ninguém. Isso não é liberdade. É prisão solitária disfarçada de festa. A liberdade sexual celebrada como vitória civilizatória se revelou a destruição das condições necessárias para a experiência humana mais profunda e transformadora. Trocamos a possibilidade de transcendência através do vínculo pela garantia de prazer isolado. E chamamos isso de progresso. Antes de nos despedirmos, você já parou para questionar se sua sexualidade realmente pertence a você ou se foi programada por algoritmos de maximização de lucro? Se esta análise provocou o desconforto necessário, digite nos comentários. Liberdade é discernimento. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa despertar da anestesia hedonista. Ative o sininho e se inscreva para mais filosofia que encara a realidade sem ilusões. Até o próximo vídeo.